Começando mais um Plataforma Experimental, mais uma entrevista, e hoje eu vim trocar uma ideia sobre ansiedade com a psicóloga Paloma Belon e com o Leonardo Rodrigues. Obrigada, gente, por ter aceitado a entrevista. Imagina, obrigada a você. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, assim, antes de um compromisso, antes de alguma coisa importante acontecer na nossa vida, enfim. Mas essa ansiedade do dia a dia, assim, mas qual que é a diferença de uma ansiedade do dia a dia para quem tem um problema com ansiedade, assim? Então, é o comportamento da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa ela se sente ansiosa por uma situação específica, como, por exemplo, hoje eu vou ter um passeio de uma escola às 5 horas da tarde, então ela acaba criando uma expectativa em cima daquilo. Acaba sendo algo natural, né? Ter esse sentimento de ansiedade sobre aquilo que vai acontecer, né? E essa expectativa que você cria e tudo mais. Agora, uma crise de ansiedade, ela apresenta alguns sintomas também, que é muito parecida, inclusive, talvez com alguns sintomas que venha a ocasionar também a depressão. Mas em ramos diferentes aí, né? Digamos, em contextos diferentes, né? Porque a ansiedade, ela pode ser proveniente também de um cansaço excessivo. Né, a gente, como você colocou, né? Todo mundo tem ansiedade, né? A gente tem aí por algo que pode vir a acontecer. Então amanhã eu vou ter um passeio, eu vou fazer alguma prova, eu vou passar por alguma situação. Então isso me gera um certo medo, um certo temor pelo que está por vir. Isso é normal e isso até ajuda a gente a se preparar muitas vezes para aquela situação que muitas vezes acaba sendo um desafio para a gente. Né? Quando a gente fala de uma crise de ansiedade, né, a gente está falando de algo que vai para o excesso, né, que inclui sintomas bem, assim, estou falando de taquicardia, estou falando de sudorese, estou falando de muita dor de cabeça, de palpitações, né, e isso se estende, se prolonga por mais de um momento. Então, eu posso ter uma ansiedade de um determinado momento que vai acontecer, então amanhã eu vou fazer uma prova. Tudo bem, eu vou fazer uma prova, eu vou ficar receoso com relação àquilo, é normal. Mas isso pode evoluir tanto a ponto de isso me ocasionar um desmaio, né? Eu não querer ir para a prova, eu faltar na prova, ou eu pegar uma ansiedade específica em relação àquilo. Então, toda vez que eu for ter uma prova, eu vou ter aqueles mesmos sintomas. Então, eu vou ter taquicardia, vou ter enxaqueca, vou ter sudorese. E, por exemplo, quando, vamos supor, um adolescente tem uma crise de ansiedade antes de um vestibular, ou enfim, qualquer pessoa tem uma crise de ansiedade antes de um vestibular, antes de uma prova, algo de importante que traga um estresse. Significa que a pessoa vai ter isso sempre ou não? É um momento específico? Acho que depende muito, acho que pode ser um momento específico, né, como a gente estava falando da ansiedade natural, assim como pode ser que toda vez que ela tiver uma situação de estudo, uma situação de prova, uma situação de um vestibular, por exemplo, seja algo que ela entenda ali como um conflito para ela e aí ela venha ter esse desafio e ter essa crise de ansiedade também. E vai muito também do significado que ela atribuiu àquele momento. Então, por exemplo, ela vai fazer uma prova, aquele momento, aquela situação frustrante, ela não consegue atingir as expectativas, né? Então, aquele significado daquela situação não foi bom para ela. Então, ela acaba assimilando aquilo e ela vai reproduzir esse significado ruim nas próximas situações que ela tiver, alguma prova, alguma coisa que a desafie. Então, também vai muito de como a pessoa enxerga e assimila aquela situação. Ela já deve, então, procurar um profissional ou não? Muitas vezes isso acaba sendo inconsciente, então até ela tornar isso consciente, até ela entender que talvez ela precise de um recurso de fora, externo, leva um tempo, né? Então muitas vezes acaba vindo aí de outras pessoas. Sim, se eu estou tendo muitos problemas para executar alguma atividade, para fazer alguma coisa que antes eu fazia naturalmente, mas que agora eu não estou conseguindo fazer, então toda vez que eu vou passar por algum lugar, eu começo a ficar temeroso, eu começo a sentir um medo inexplicável, ou eu vou fazer alguma coisa e eu começo a sentir esses sintomas, aí como a gente já falou anteriormente, aí realmente quando isso começa a se reproduzir várias vezes, né, seria bom em procurar um profissional, né, para ir trabalhar o porquê disso, qual que está sendo o gatilho, o disparador desses sintomas. Esses quadros de ansiedade, assim, que vira essas crises, na verdade,
elas costumam aparecer em alguma época da vida ou não? Pode aparecer em qualquer período da vida? Acho que pode aparecer em qualquer período da vida, né? Mas, de acordo com os estudos que são feitos, acaba acontecendo mais com mulheres, né? Essas crises de ansiedade. Sim. Pode ocorrer tanto na infância quanto na vida adulta ou até mesmo na velhice. Não, também acaba se assemelhando um pouco à questão da depressão que a gente falou, né? Pode ocorrer com qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer nível ou classe social, independente de raça, cor, credo, etnia e etc. E quando, por exemplo, eu percebo que essa ansiedade está afetando o meu comportamento, mesmo não sendo uma crise de ansiedade, né? Quando você começa a repetir muitas vezes e isso se tornar muito constante. Então, por exemplo, você está numa situação de um trabalho onde você não consegue mais ter aquele equilíbrio emocional para lidar com alguns tipos de situação de conflito, por exemplo, quando algo é um desafio para você e você não sabe muito bem tomar um rumo, uma direção para resolver aquela situação. Então, quando você tem uma desorganização ali psíquica, quando você, enfim, tem um comportamento mais excessivo e mais explosivo em relação a um tipo de situação que talvez você agisse de uma outra forma quando você não tem aí essa ansiedade mais constante. Então não precisa, por exemplo, ser só ela não se manifesta só como uma taquicardia. Tem outras manifestações, por exemplo, a pessoa pode não ter essa taquicardia, mas ela pode ter um outro sintoma também que é da ansiedade. Uma certa agressividade quando a pessoa está muito estressada, por exemplo, um certo desequilíbrio mesmo em questão de saber se relacionar com as pessoas. Então tudo isso também pode ser, enfim, um sintoma aí de ansiedade. Sim. Suor, enxaqueca, A pessoa tremer muito a perna. Quais são as consequências para a rotina dessa pessoa, por exemplo, que tem essas crises de ansiedade? A consequência também acaba afetando bastante a produtividade, acaba afetando bastante o meio social, então a forma como ela se relaciona com as pessoas, a forma como as pessoas a enxergam, né, diante das situações. Então acho que tudo isso acaba afetando também. Sim, sim. Né, dependendo aí do tipo de ansiedade, por exemplo, quando a gente fala da fobia social, que é esse receio, esse temor, né, com o coletivo, né, de se relacionar com as pessoas. Então, pessoas que têm fobia social, elas não querem ficar em multidões, elas não querem ficar em grandes aglomerados, né, elas gostam de ficar mais no individual, né. Isso acaba implicando, né, na questão dela, da vida dela mesmo, de como ela se relaciona com as pessoas próximas a ela, porque às vezes não necessariamente tem que ser com uma pessoa desconhecida, às vezes isso acaba implicando em relações próximas mesmo, de amigos, de famílias, e acaba aí desvinculando, acaba deixando de ver a pessoa, de falar com a pessoa por ter algum medo aí. Então essa fobia social também é um modo de manifestar essa ansiedade, que ou não tem nada a ver, que é o ataque de pânico, ou não? O ataque de pânico é uma crise de ansiedade? O ataque de pânico é uma das expressões da ansiedade. Então, por exemplo, eu tenho uma ansiedade generalizada, eu tenho a fobia social, eu tenho o ataque de pânico, que são expressões dessa ansiedade, mas com alguns sintomas mais peculiares. Então, no ataque de pânico eu tenho, né, alguns sintomas como a gente já falou. Então tem esse taquicardia, o coração começa a acelerar, muitas pessoas começam a suar, começa a dar tremedeira, aí esse pensamento de morte, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer e a pessoa não sabe por quê, não sabe o que vai acontecer, quando que vai acontecer, o porquê disso. Isso está mais ligado ao ataque de pânico. Todo mundo que tem uma crise de ansiedade necessita de medicação? Não, acho que depende muito, né, do momento e da ansiedade, né, acho que depende muito da pessoa também. Então, quando for uma crise no qual, enfim, a gente entende, o diagnóstico entende que é algo constante, que é algo mais pesado, quando leva, por exemplo, ao desmaio, quando leva a uma situação mais extrema, aí sim ela precisa de uma medicação para conter aquilo. Agora, além disso, o mais ideal seria o trabalho terapêutico mesmo, o trabalho de análise. Sim. O ambiente também influencia
nessa crise de ansiedade, ou seja, pode ser um ambiente de trabalho que não esteja muito legal, um ambiente familiar, um relacionamento, tudo isso vai como fala, influenciando a pessoa a ter uma crise. Sim, com certeza. Com certeza. Se a pessoa vive num ambiente familiar onde é um pouco desestruturado, onde tem brigas todos os dias e isso é muito constante e acaba afetando muito o emocional dela, com certeza ela pode ter uma probabilidade maior de ter crises mais fortes do que uma pessoa que talvez viva num ambiente mais equilibrado e tudo mais. E qual que é, por exemplo, o primeiro profissional que ela deve procurar? Um psicólogo, um psiquiatra? Então, o mais recomendado seria mesmo o psicólogo, né, para o trabalho terapêutico. Enfim, o processo de análise ele é a longo prazo, né, e o mais ideal para a gente descobrir o que está por trás daquela ansiedade. Porém, dependendo ali de como que tá a ansiedade da pessoa, de quantas crises ela já teve, né, qual a proporção daquilo, é indicado também o psiquiatra para medicação, para poder conter o sintoma, né, e dependendo também, às vezes a pessoa ela vai num clínico geral, ou ela vai em algum outro médico e essa pessoa é direcionada, encaminhada ao profissional psicólogo. Eu acho que a ansiedade hoje, ela, desse jeito, dessa crise de ansiedade, ela é menos falada, por exemplo, que a depressão atualmente, né? E fica mais difícil para a pessoa entender que ela está tendo realmente uma crise de ansiedade e que isso não se manifesta só em taquicardia, pode se manifestar em vários setores da vida dela, né? Sim. A gente tem uma sociedade que condiciona também muito alguns comportamentos, né? Então a gente está aí numa cidade, né? numa grande metrópole, né? Que não para, que está sempre tá o tempo todo em movimento, né? E a gente tem essa pressão, né? Essa pressa de sempre estar se movimentando, de sempre estar produzindo, de nunca parar para, né, o que está acontecendo comigo, o que eu estou fazendo e tentar refletir sobre algumas coisas, né? A gente tem que o tempo todo estar em movimento. Isso também contribui para esses processos ansiosos. É isso, gente. Obrigada pela entrevista. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, dá um like, é isso. Até semana que vem. Beijo.